Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à Páscoa. E aí, estão tendo uma boa Páscoa? Espero que sim. E aqui vamos então contar alguns relatos relacionados com esse dia, tá bom? Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, beleza, vamos aos relatos de Páscoa. Esse é o 2, porque já teve uma outra temática de Páscoa aqui, então essa é a parte 2, digamos assim, né? Ou é a Páscoa de 2022. Mas vamos lá, então, ao primeiro relato desta temática. As entidades da Páscoa. Epa! É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e vou lhe contar um relato que aconteceu comigo há um tempo atrás. Bom, essa época eu estava muito empolgado com o assunto sobrenatural e confesso que até hoje ainda sou um pouco. Então coloquei um vídeo do canal Assombrado para assistir. Eu não me lembro bem de qual relato era, mas era alguma coletânea. Detalhe que era uma noite antes da Páscoa, onde eu estava na chácara da minha avó e eu dormia no quarto com a minha avó e a minha tia dormia na sala com o meu tio. Eu estava dormindo no chão para minha avó dormir na cama de casal. De frente para a porta, que tinha uns detalhes ali, que deixava entrar um pouco de luz da sala. Peraí. Eu estava dormindo no chão para minha avó poder dormir na cama de casal. E de frente para a porta tinha alguns detalhes nela, ele diz assim, detalhes não, eu acho que é alguma coisa que deixava entrar um pouco de luz da sala nessa porta. Os detalhes da porta permitiam que entrasse luz da sala para lá. Quando terminei de assistir o vídeo, desliguei o celular e me levantei para colocá-lo no carregador. E para meu espanto, eu vi uma menina de cabelos cacheados ajoelhada na ponta da cama onde a minha avó estava dormindo. Ela estava com as mãos juntas, como se estivesse rezando. Eu percebi que era uma criança, pois era pequena. Aí eu congelei, fiquei pálido. Eu voltei a me deitar no colchão, peguei minha coberta, tampei meu rosto. Fiquei muito tempo ali, acordado, mas imóvel ali embaixo da coberta. Uma curiosidade. Uma curiosidade não. Ele diz aqui que a curiosidade foi mais forte que eu. Então eu tirei o cobertor do rosto e espiei a menina. E Ana, eu vi algo que até hoje me aterroriza. No canto da parede, encostada ali no canto da parede, estava uma mulher, alta demais, com cabelos pretos jogados no ombro e ela não tinha rosto. Se antes eu estava com medo daquela menina, agora eu estava quase tendo um colapso. Eu cobri o meu rosto de novo e comecei a repetir na minha mente que não tinha nada lá, não tinha nada lá. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, mas eu acabei dormindo. No outro dia, sentado na mesa com a minha avó e com a minha tia que havia dormido na sala, comentei dessa menina que eu tinha visto e quando descrevi a aparência, a minha tia ficou pasma e disse que de madrugada ela viu uma menina correndo na cozinha com as mesmas características da que eu havia visto. Nós então tiramos a conclusão que duas entidades nos visitaram na Páscoa. O que a menina estava fazendo ajoelhada rezando para minha avó? Não sei. E por que aquela mulher me dava tanto medo? Porque imagina uma mulher alta no canto da parede com os cabelos caídos aqui sem rosto, só por isso já dá medo. Não importa o que ela veio fazer, podia ser um anjo. Mas assim, tô com medo. Dona, tô com medo. Né? Não precisa explicar por que ela deu medo, porque ela é assustadora. Por que aquela mulher me dava tanto medo? Seria porque ela não mostrava o rosto? Mas pera, ela não mostrava, que ele enfatizou que ela não tinha rosto. Então, era possível ver, pelo que eu entendi, o cabelo estava no ombro, era possível ver essa parte, mas ela não tinha rosto. Talvez algo embaçado ou liso no lugar do rosto. Não sei, porque ela não mostrava o rosto ou ela tinha os cabelos caídos na frente que não dava para ver o rosto. Pelo que ele diz, ela não tinha, né, rosto, enfim.
Ana, minha família sempre comenta que quando eu era bebê, eu olhava para os cantos das paredes e chorava, desesperado. Penso que talvez essa mulher sem rosto tenha algo a ver com isso. Será? Bom, é o seguinte. Sei lá, se ele desde pequeno olhava para os cantos da parede e essa mulher apareceu no canto dessa parede, será que ela vem acompanhando ele há muito tempo e de vez em quando aparece? Por que ela apareceu junto com a menina que estava rezando ali? Será que ela é alguém de outra vida que está ali ainda querendo alguma coisa com ele, veio acompanhar? O que será? Por que apareceu na Páscoa? Por que a menina apareceu rezando? Ela estava querendo proteger a família daquela mulher? Ou não tem nada a ver? O que será, gente? Vai saber os mistérios, né? Próximo relato. O que era aquele coelho? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, esse é o primeiro relato que escrevo. Quando eu tinha os meus 5 anos, em uma manhã de Páscoa, levantei da minha cama bem mais cedo do que o de costume. O sol ainda nem aparecia, mas o dia já estava um pouco claro. Meus pais ainda estavam dormindo, então eu achei que aquela seria a oportunidade perfeita para ir bisbilhotar na minha cestinha de chocolates, coisa que minha mãe já havia deixado claro que eu não deveria fazer. Mas como eu sempre fui teimosa, resolvi nem ligar para o aviso dela. Ao levantar da minha cama, saí do meu quarto, que dava de frente a um curto corredor que levava até a cozinha e a sala da casa. Chegando na sala onde estavam os chocolates, eu vi uma coisa que me arrepiou inteira. A coisa estava usando uma roupa de coelho de Páscoa. Ele estava usando uma roupa de coelho da Páscoa, cor de rosa. Muito parecida com aquelas que usam nas escolas, sabe? A diferença era que nessa fantasia era possível ver claramente o rosto da pessoa que a vestia. A criatura possuía olhos vermelhos horripilantes e um sorriso assustador. Além de tudo isso, a criatura tinha o rosto do meu falecido avô Chiquinho. Ele faleceu uns 2 anos antes desse ocorrido devido a um AVC. Mas acima de tudo, eu sabia que aquela coisa não era o meu avô. A coisa me chamava para perto e, me vendo recuar, ela mentia, dizendo assim: por que não confia em mim? Não viu todos os chocolates que eu lhe trouxe? Eu só sabia que isso era mentira, porque fomos eu... Eu só sabia que isso era mentira porque foi eu e minha mãe, acho, que montamos aquela cestinha. Não foi o coelho que trouxe, não. Nesse caso aí foi eu e minha mãe que montamos essa cestinha. Algo que a coisa que estava ali aparentemente parecia não saber. Após ver que não estava me convencendo, aquela coisa resolveu mudar de tática e tentar me convencer de que se eu saísse de casa com ela, a coisa, aquilo lá, aquele coelho do capiroto, me daria muito mais chocolates do que já havia na minha cestinha. Mas eu, ainda com muito medo, ignorei. Ignorei os chamados e as chantagens daquela coisa. E ainda ousei retrucar, dizendo: eu não quero nada de você, vai embora. E voltei correndo para o meu quarto, me escondendo debaixo das minhas cobertas. Nunca mais voltei a ver essa coisa, ou qualquer outra aparição que possuísse o rosto do meu avô. Então, Ana, esse foi o meu relato. Gostaria muito de saber sua opinião, e a dos assombrados também, sobre o que poderia ser esse coelho com o rosto do meu avô, com o olho vermelho, né, assustador. Isso ainda me deixa com medo, depois de muitos anos. E acho engraçado como ainda consigo me lembrar desse dia como se fosse hoje. Então, eu penso gente, que coisa. Será? Você acordou mesmo no mundo físico? Você realmente tem certeza que acordou, levantou no seu corpo físico mesmo? Ou de repente você acordou e levantou no astral? Você saiu, o seu corpo astral saiu andar por aí, aí você viu essa coisa do mundo astral, querendo até que você fosse com ele, não sei. Ou foi no físico mesmo, e aí você viu aquela coisa. Seria alguma coisa criada
pela mente popular aí de todo mundo, por ser época de Páscoa, muitas coisas talvez tenham sido criados como forma pensamento, sabe? Perdido o controle disso. Ou alguma entidade mesmo querendo te atrair, e como era Páscoa, e eles falam do coelho que traz o chocolate, eu vou me vestir de coelho, e é um rosto conhecido para ela é do avô, vou usar o rosto do avô. Mas, gente, dona entidade, assim, tinha que dar uma caprichada, mas porque assim, dá medo, né? Assim, não consegue atrair ninguém. Bota uma fantasia bem fofa, né? Não fica o zóio vermelho, assim, que a gente assusta. Gente, então, agora falando sério. É que eu fico pensando, não é nada atrativo, você acha que eu vou com essa coisa feia aí, né? Ainda depois que a gente vê os relatos do diabo, que aparece lourão, bonitão, cheiroso, todo arrumado, aí fica difícil. Ele fala, vem comigo, você fala, não sei, vou pensar de repente, quem sabe? Não é? Aí sim o negócio fica mais atrativo, é mais difícil negar. Mas essas coisas feias que aparecem, ainda fala, vem comigo, eu vou, sei que eu vou. Mas agora, voltando de verdade aqui ao relato. Será que era uma entidade querendo enganar para levar ela? Mas queria levar ela no físico mesmo? Será que se ela tivesse acompanhado aquilo, ela teria sumido de casa? Teria ido embora? Sei lá, para onde que aquilo queria levar ela? Isso me lembra as histórias que minha avó contava do Saci, do Curupira, que atraía as crianças e raptava elas, né? Agora, nunca vi, assim, um vestido de coelho com aquelas fantasias, com o rosto de alguém conhecido para ela, mas aterrorizante, como ela diz, com olhos vermelhos horríveis e tudo mais. E ainda falam assim, eu comprei chocolate para você. Eu falei, pega o seu chocolate e faça bom proveito. Ainda bem, né, que ela mesmo sendo criança ainda conseguiu. Eu falei, opa, peraí, esse chocolate não foi você que trouxe, não, fui eu que montei isso aqui com a minha mãe. Interessante. Alguém aí já passou por isso? Me lembra... teve uma vez um rapaz que ele morava no sítio e ele contou ainda quando era criança pra gente, ele deve ter mais ou menos a minha idade, que ele estava andando no sítio, não é de coelho da Páscoa nada, mas ele estava andando e ele viu um ser, ele não sabe descrever direito como era, mas era pequeno, talvez o tamanho de uma criança, estava em cima do telhado da casa de uma tia dele. Ele saiu do sítio dele com uma bicicleta e aí ele estava indo para um outro lugar. E essa casa, acho que era a tia dele, eu não sei, ou não era tia, sei lá. Tinha essa casa no meio do caminho. E ele viu esse ser, essa coisa em cima do telhado. E ele disse que ele tinha alguma coisa na mão que ele acha que era um brinquedo, que oferecia para ele e fazia assim, tipo, vem, vem, sabe, chamando ele. Só que ele não conseguia entender direito o que ele falava. Acredita que falava vem, e segurando aquele brinquedo, aquela coisa na mão. Ele ficou muito assustado com isso, mesmo não sabendo descrever exatamente como era aquele ser, mas ele viu que não era nada natural. Estava em cima do telhado, oferecendo algo, querendo atrair ele. Ele soltou a bicicleta lá e voltou correndo. Aí sim, ele foi para casa de uma tia, contou o que aconteceu, muito assustado, pediu para a tia voltar com ele para pegar a bicicleta que ele largou lá. E aí não tinha mais nada quando ele voltou. Mas eu tô falando disso para mostrar como existem relatos de coisas que aparecem para atrair as crianças. Para quê? Para raptar, para levar para outro lugar. E são coisas estranhas, não é uma pessoa, né? Porque tem isso também, que também tem que tomar cuidado, né? Com as pessoas de carne e osso que vêm aí querer mentir, né? Falar, olha, eu tenho tanto chocolate lá, vem comigo que eu te dou. Não cai nessa não. Ou, olha, o seu pai tá ali, ele pediu pra você ir comigo, tá bom? Planta ali, mas não vai. Você vai, entra para um estabelecimento comercial, sei lá, mas não vai não. Enfim, mas tem essas coisas aí meio que sem explicação, como as histórias do Saci, que a gente já viu aqui, que o Saci, ele tava vestido, ele tava parecendo um menino normal, com vários brinquedos modernos. Nossa, passou um caminhão, um disco voador aqui. E ele atraía as crianças com esses brinquedos. Só que a moça lá, que contou o relato, ela via que ele não era uma criança, ela conseguia ver a forma real dele, sabe? Meio assim. Mas e aí? Me conta aí uma história, já aconteceu algo com vocês? Quero saber. Muito assustador, né? E, gente, aproveitando a Páscoa, será que a entidade, ou sei lá o que, aproveitou a Páscoa para se
Vestir de coelho? Bom, vamos para o próximo relato. A lenda é uma moça que nos conta também. Oi, Ana, espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família. Bem, hoje vim aqui contar um relato que aconteceu com a minha mãe quando ela era adolescente. Mais precisamente, ela tinha ali uns 16 ou 17 anos. Já agora, eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal, por isso peço desculpa se tiver alguma palavra que possa não conhecer. Mas dito isso, vamos começar. Ok. Os nomes todos trocados, ok? Então, aqui acho que ela está contando a história da mãe dela quando tinha essa idade aí, 16 ou 17. Marina mudou-se com os pais para uma vila portuguesa no distrito de uma cidade grande. Marina estava bem ansiosa para fazer amigos e para ter altas aventuras nesse novo lugar. Não demorou muito para ela entrar na escola e, consequentemente, fazer alguns amigos lá. Ela conheceu Diana, que era da mesma turma de Marina, e o irmão da Diana também, o Diogo, que era um ano mais velho que elas. Como todo trio, eles começaram a fazer tudo juntos, e não demorou muito para começarem a frequentar as casas um dos outros, frequentarem as casas ali. Durante as férias, na Páscoa, os irmãos convidaram Marina para ir passar um fim de semana com eles para a casa da avó. E como é óbvio, Marina aceitou. Ao chegar na casa dessa senhora, Marina ficou olhando para a linda casa branca que tinha à sua frente ali. Era uma linda casa branca. Diana bateu a porta e uma senhora idosa, com menos de 1,60 m, com cabelos brancos e finos, vestia uma blusa e uma saia, ambas pretas, apareceu para recebê-los e se apresentou como Maria. Entraram e dirigiram-se para os quartos para guardar as coisas. Marina e Diana iriam dividir um quarto, enquanto Diogo ficaria no quarto em frente ao quarto delas. Depois de arrumarem tudo, foram fazer uma pequena visita à vila. Dona Maria até lhes deu autorização para levar o carro. Diogo já tinha carta. Os jovens ficaram animados e foram aos principais pontos turísticos e só voltaram na hora de jantar. Depois da janta, os 4 foram se sentar na sala de estar e Diana, que sempre gostou de saber de todas as lendas existentes nos locais, pediu à avó para que lhe contasse uma lenda local e a avó aceitou. Dona Maria sorriu para nós e começou por dizer que muita gente acreditava nessa lenda. A lenda é sobre uma estrada da Serra da Vila. Ninguém passa por essa estrada à noite, devido a uma história que há um espírito de uma garota que fica na beira da estrada pedindo carona. As pessoas que passam por lá aceitam dar-lhe carona e no meio do caminho a garota começa a gritar desesperadamente sempre quando chega próximo a uma curva, local onde ela morreu. E nesse instante o carro acaba por sofrer um acidente. A lenda diz que essa entidade nunca conseguiu aceitar a sua morte, então ela tenta possuir um corpo para voltar à vida. Os 3 jovens ficaram muito curiosos para saber se era verdade ou não e até tentaram convencer a avó para ir dar um passeio com eles, mas a senhora não era boba e não os deixou ir. Por volta das 2 da manhã, Marina é acordada por Diana, pois os irmãos queriam tirar essa história limpo. Marina aceitou sair com eles e foram os 3 sem a avó saber. Eles já estavam na serra e nessa estrada eles viram uma garota de vestido branco na beira da estrada. Ao perceber o carro, ela levantou a mão. Marina e Diana pediram para Diogo não parar o carro por estarem realmente com muito medo. E ele obedeceu e voltaram para casa. Eles entraram em casa com aquele sentimento de felicidade por terem realmente visto a cena, mas também estavam com um pouco de medo. Na manhã seguinte, a Dona Maria contou-lhes que tinha havido um acidente naquela mesma curva,
mas que foi o condutor que vinha com uma grande velocidade e acabou não conseguindo controlar o carro para fazer a curva. Naquela noite, naquela madrugada, tinha tido um acidente, é isso? Ana, quando vamos à serra, a minha mãe não consegue nem olhar para a estrada. E nunca, mas nunca a gente vai para lá à noite. Pois ela jura, de pés juntos, que eles viram sim alguém naquela estrada. Mas como aquela curva é realmente bem perigosa e muitos afirmam que o número de acidentes naquele local é devido aos próprios condutores, então, não dá para saber. Espero que tenham gostado do relato e digam aí nos comentários o que vocês acham que realmente acontece nesse local. E obrigada, Ana, por ter lido. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, imagina você acabar de saber de uma lenda, sair de madrugada e ver a mulher lá. Vocês fizeram bem, né? Mas ainda bem que não aconteceu nada, porque pelo visto... Mas também ninguém ia saber se a pessoa parou para dar carona, né? Acaba ficando como se a pessoa tivesse perdido o controle do carro e se acidentado. Mas como que alguém vai saber se a pessoa deu carona para essa mulher? E aí tudo aconteceu como na lenda. Gente, eu não duvido. Tem uma lenda também numa serra aqui. Aonde que é? Indo para Curitiba, eu acho, de São Paulo para Curitiba, não sei, para o Paraná, que é a Serra do Padre, não sei, já tem esse nome, até porque eu acho, se não me engano, a lenda é o seguinte, que você tá descendo, aí aparece um padre no meio da estrada lá, aí você passa por ele, de repente lá na frente tá lá o padre de novo, de repente você continua descendo, tá lá o padre de novo. Ai, gente do céu, poxa, se o padre que é padre não descansou em paz, ainda tá preso lá, não é? Mas tem essa lenda, eu escutei falar isso, e já recebemos, acho que até um relato desse tipo aí. Ai, não duvido, gente, não duvido. E cuidado também, né? Próximo relato. Deixa eu ver só se tá tudo certinho aqui. Gravando muito bem, muito bonito. Música rolando. Tudo certinho, pim, pim, pim. Ok, vamos continuar então com esses relatos relacionados ao dia da Páscoa. Coisas que aconteceram durante a Páscoa. O pica-pau do cofre. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano, sou de São Luís e esse relato aconteceu com meu primo há uns anos atrás. Quem me contou foi ele e a irmã dele. O meu primo mora em uma casa num bairro carente. Ele não tem pai e sua mãe trabalha como empregada doméstica. Por isso ele passava por muitas dificuldades financeiras. E para piorar, ele era o tipo que qualquer centavo que se desse a ele ou que ele achasse na rua, ele gastava com alguma coisa na hora, nem que fosse 5 centavos. Certo dia, na Páscoa, a minha tia, meio-irmã da mãe dele, é isso? Tá. Lhe deu um ovo de Páscoa do pica-pau, que ela comprou. Tá. Dentro desse ovo veio um daqueles cofrinhos, um cofre do pica-pau. Era um cofre de uns 15 centímetros de altura e uns 12 de largura. E um boneco do pica-pau que ficava colado, abraçado a esse cofre e olhando para o lado. Ela deu para que sempre que ele ganhasse ou achasse algum dinheirinho, que ele guardasse e não gastasse na hora, né? Vai juntando ali uma quantia para que ele guardasse e não pudesse nem pegar também, né? Já que o cofre ficava fechado por uma chave que ficou em posse de sua mãe. Nos dias seguintes, ele passou a ter pesadelos frequentes, alguns muito bizarros, onde, segundo ele, no sonho, uma pequena mão avermelhada e escura saía do buraco onde se colocavam as moedas e ia crescendo até o tamanho de uma mão adulta. E após isso, ela começava a se deslocar em direção a ele com o cofre em cima, tipo mãozinha da família Addams, assim, com o cofre em cima. E então ele acordava assustado. Alguns meses depois, ele ganhou um celular, que era da amiga da mãe dele, e usava o celular várias horas por dia, até mesmo várias horas da noite, né, durante a noite, mesmo sabendo que ele ia para a escola no dia seguinte.
Certo dia, numa sexta-feira à noite, como ele não teria aula no dia seguinte e não queria ter outro pesadelo, resolveu usar o celular até o sono bater. Então ele passou horas nas redes sociais até que o celular ficou com a bateria fraca e o olho começou a pesar também. Então ele se deitou e começou a dormir. Ele e sua irmã, a Amanda, dormiam no mesmo quarto, ele de um lado e ela do outro. E quando sua mãe dormia no quarto ele dormia de um lado ou do outro, enquanto sua mãe dormia no quarto ao lado. Não passou muito tempo e ele foi acordado, e ele acordou com sua irmã gritando e chorando. Ela não conseguia falar. E quando ele perguntou, ainda meio sonolento, ela apenas apontou levemente para sua frente. Ana, ele disse que gelou quando viu o que tinha em cima da cômoda onde ficava o cofre. O pica-pau do cofre havia sumido e a alguns centímetros de distância dele estava o boneco do pica-pau do lado dele, andando sobre a cômoda, como se fosse uma coisa viva. E logo em seguida, ele virou para eles e então voou pelo quarto acima deles, dando uma risada baixa, com uma voz num tom macabro. Ele e sua irmã se cobriram com o lençol, ouvindo ainda aquela risada e o boneco voando dentro do quarto. Ele conta que ficou nisso por uns 10 minutos, que pareciam horas, até que o pica-pau parou de rir. E ele foi levantando o lençol e aos poucos foi tomando coragem, rapidamente pulou da cama e pegou na mão de sua irmã e foram correndo para o quarto ao lado onde sua mãe dormia, para contar o que aconteceu. Ela, lógico, não acreditou neles, brigou com eles por estarem acordados ainda àquela hora da noite. E como estavam muito assustados, ela resolveu ir no quarto para ver o que estava acontecendo, né? Porque eles realmente estavam assustados. Mas dessa vez, além do pica-pau, o cofre também havia sumido. Após uma longa bronca, eles voltaram a dormir, mas no quarto dela. Assim que ele acordou, procurou pelo cofre e o pica-pau em todas as partes do quarto e não encontrou em lugar algum. O cofre ficou sumido por dias, até que ele o encontrou debaixo de um pedaço de madeira que ficava num pequeno terraço que dava acesso à rua, com um portão. Gente, debaixo de um pedaço de madeira que ficava em um pequeno terraço que dava acesso à rua com um portão. Não sei. De início, pareceu que estava apenas o cofre, mas quando ele puxou, todo o boneco que antes abraçava o cofre agora estava sentado em cima do cofre, exatamente onde se colocavam as moedas. E olhando diretamente para ele, ele mostrou para sua mãe e dessa vez ela acreditou, pois era impossível ele se ajustar naquela posição. Além disso, o dinheiro, mais ou menos uns R$40 em moedas que estavam dentro do cofre, parecia estar envelhecido, muito escuro, como se tivesse sido queimado. E para tirar dali, ele teve que cortar a parte de baixo do cofre, porque o pica-pau simplesmente não saía da parte de cima do cofre. Não saía de forma alguma e nem dava para cortá-lo, pois parecia estar muito mais duro do que era antes. Após isso, ele jogou o cofre fora e comprou um que o meu avô fez de cerâmica para ele. Gente, que coisa esquisita, meio que um cofre de outra dimensão e o pica-pau voando. Será que veio? Da onde que veio esse ovo com esse brinquedo aí? Foi quem que deu? Foi a tia? Quem que deu o ovo para ele? Na Páscoa, a minha tia, que é meia irmã de sua mãe. E a tia de boa. Ai, gente, não sei, será... É meio que o pica-pau não queria que ele colocasse ou pegasse o dinheiro ali de dentro. O pica-pau, sei lá, um ser. Gente, que coisa estranha. Mas como eu digo, nessa vida eu não duvido de nada. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta pra gente ver que as pessoas não estão sozinhas com suas histórias, por mais doidas que pareçam. Eu não duvido de nada. Próximo relato: Seres de Luz.
é um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, aqui é o fulano. Sou muito fã do canal, adoro dormir ouvindo relatos e venho aqui contar para vocês sobre uma lembrança bizarra que eu tenho desde criança. As pessoas para quem já contei nunca acreditaram em mim, mas tenho essa lembrança forte e nítida na minha cabeça. Aconteceu quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Eu tenho um tio que tem o costume de fazer passeios fretados para vários lugares, como praias, cachoeiras e principalmente para cidades do interior. Era época de Páscoa. Ele estava fazendo um passeio de 3 dias para uma cidade no interior de Minas, para acompanhar as festas de Páscoa de uma famosa igreja da região. Ele geralmente levava sua esposa e seus filhos, e nesse passeio meu pai, minha mãe e alguns amigos decidiram ir também. Eu estava me recuperando de uma infecção no ouvido, já estava melhor. Minha mãe me agasalhou bem, colocou uma touca tampando os meus ouvidos e por volta das 10 horas da noite embarcamos na viagem, que seria de umas 4 horas. Lembro que o pessoal estava muito animado. Cantavam, conversavam, riam bastante dentro do ônibus. E depois de um tempo já estávamos no meio do nada, numa BR, escuridão para todos os lados. Eu era uma criança muito curiosa, sabe? E ficava de olho em tudo. E me lembro que a minha prima, filha do tio que tinha organizado o passeio, que na época tinha uns 18 anos, minha prima, que na época tinha uns 18 anos, eu gostava muito dela. Eu lembro que ela sentou no banco que eu estava, me colocou no colo e ficou olhando para fora do ônibus e conversando comigo. Foi aí que eu vi, Ana, no meio da mata, 5 formas humanas, masculinas. Eles eram altos, pareciam jogadores de basquete. Mas aí que vem a pergunta. Como você conseguiu vê-los se estava escuro? E o carro em movimento, né? É bem rápido. Porque eles brilhavam, Ana. Era como se eles tivessem várias luzes enroladas pelo corpo, como luzes de Natal, mas ficavam acesas o tempo todo, não piscavam. Eles andavam estranho, parecia que mancavam e estavam em fila indiana, mantendo uma pequena distância um do outro. Eu apontei o dedo e perguntei para minha prima o que era aquilo, mas ela olhava e dizia que não estava vendo nada. Só eu via aquilo. A estrada tinha uma curva, e à medida que o ônibus passava por ela, eu continuava vendo aqueles homens, não sei, agora já um pouco mais distante, até sumir em meio à mata. Já me disseram que eu estava cochilando e sonhando, ou que eu poderia estar com febre por causa da dor de ouvido e tive um delírio. Mas a minha prima confirma até hoje que via a minha empolgação e o meu desespero para mostrar o que eu estava vendo. Não sei o que eu vi, ou se eu realmente vi algo, mas que eu tenho essa lembrança claramente até hoje, eu tenho. Obrigada por ler meu relato, um abraço a todos do canal e a todos os seguidores. Um beijo para você, muito obrigada. Mas assim, eles brilhavam ou eles tinham luzes enroladas no corpo e andavam, então tinham movimento. Não era algo estático que poderiam ser placas, sinalizadores, sei lá, no meio da estrada. Eles se movimentavam e era época de Páscoa. Se fosse de Natal que é o costume maior de colocar enfeites, tipo Papai Noel, assim, né, com alguma coisa, mas o Papai Noel é bem característico, né, como se fossem 3 formas humanas, masculinas, com luzes, sei lá, andando ainda, ele via eles andando, meio mancando em fila, gente, coisas de outra dimensão, coisas do mundo astral, vai saber, né, hein. E próximo e último relato desta coletânea temática sobre histórias que aconteceram durante a Páscoa. Quem era aquela família? É um moço que nos conta. Olá, meu nome é fulano, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos. Nessa época, eu e meus pais e o meu irmão morávamos num bairro muito pobre aqui da minha cidade. E meus avós foram criados em fazenda.
Então eles adoravam fazer comida no fogão a lenha, principalmente em dia de comemoração, como aniversários e feriados religiosos, como Natal, Páscoa e por aí vai. E perto de onde a gente morava tinha uma mata muito grande, mas era muito perto mesmo, coisa de uns 100 metros. E como nós morávamos no melhor caminho para entrar, então a gente via todo mundo que entrava na mata. Nós morávamos no melhor caminho para entrar, então a gente via todo mundo que entrava na mata. Ok. Estávamos em época de Páscoa. Meus avós resolveram ir buscar lenha nessa mata e então, como era de costume, eles nos levaram. Chegando lá, logo quando a gente entrou na mata, o meu avô, que era muito brincalhão, ficou estranho. Ele ficou sério, como se estivesse sentindo algo ruim. Então, por causa disso, nós não entramos muito a fundo nessa mata. O que era estranho, pois os meus avós, normalmente, eles iam até o meio da mata para buscar madeira. Mas nesse dia, o meu avô escolheu qualquer árvore ali mesmo, rápido, como se ele estivesse com muita pressa de sair dali. Enquanto isso, eu queria fazer xixi. E meu irmão disse, vai lá, mas não vai muito longe. Então eu fui. Só que fui não muito longe, realmente. Eu andei uns 3 metros só ali atrás de uma árvore. Não demorei muito, mas quando eu voltei para lá, eu não encontrei mais ninguém. Ana, eu comecei a gritar pelo meu irmão, comecei a chorar desesperadamente. Eu sentia que eu não estava sozinho ali. Comecei a andar procurando a saída, mas no meio do caminho eu vi um vulto na forma de uma pessoa andando no meio da mata. Achei que fosse alguém que pudesse me ajudar. Então eu segui essa tal pessoa falando, Beltrano, é você? Beltrano, me ajuda, por favor. E então eu fiquei andando por muito tempo mesmo. Olha, para você ter uma ideia, a gente tinha chegado nessa mata por volta das 11 horas da manhã. E quando eu parei de seguir essa tal pessoa, o sol já estava se pondo. Até que eu não vi mais aquela pessoa. Andei mais um pouco e achei uma casa no meio da mata e gritei por socorro. Até que saiu um casal que aparentava ter uns 30 anos de idade e uma menina de mais ou menos uns 15 anos. Eles eram estranhos, pareciam que tinham parado no tempo, na época da escravidão, sei lá. Eles usavam roupas daquela época. A casa também parecia, o jeito deles falarem, tudo. Parecia que eu estava assistindo um filme de época. Na hora eu nem me importei com isso, pois eu estava desesperado por ajuda. Mas depois de alguns minutos, quando eu me acalmei, achei estranho, né? Mas eu não falei nada por medo. Expliquei para eles o que tinha acontecido. O homem olhou para mim de forma estranha e antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele falou: Vamos, eu vou te levar para sua família. E nós 4 fomos para dentro da mata. Eu fui conversando com a filha deles, até que ela me perguntou: Quantos anos você tem? E eu respondi: 5. E ela disse: eu tenho 14 desde... E nesse momento o pai dela disse para ela: Filha, fica quieta. Como se ela fosse contar um segredo na hora. Eu nem me importei com isso, eu só queria encontrar minha mãe. Não demoramos muito para sairmos daquela mata. Foi quando vi várias pessoas e alguns policiais reunidos. Fui andando, vi a minha mãe e corri atrás dela. Corri até ela, que me abraçando perguntou como eu saí. E eu disse que foi aquele casal que me ajudou, apontando na direção deles. Mas ela não os via, Ana. Só eu estava vendo. Eu olhei para ela e ao voltar para o casal, eles tinham sumido. Eles, assim, evaporaram no ar, sumiu. Hoje eu não moro mais nesse local, meus avós ainda moram lá, eu os visito sempre. Essa mata não existe mais. Eu vi essa mata sendo derrubada pouco a pouco e nunca mais vi aquela casa ou encontrei aquela família que me ajudou por lá naquela época. Obrigada por ler, Ana. Eu juro que essa história é real.
Um grande abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Será que ele acabou caindo em outra dimensão, no upside down, no mundo lá de lá, sei lá, alguma coisa assim, onde ele estava, mas não estava? E aí, de repente, esse pessoal seriam espíritos que moraram lá uma época e estão presos nesse local, porque provavelmente ela ia dizer, vamos dizer assim, eu tenho 14 anos desde 1920, sabe? Alguma coisa assim, eu tenho 14 desde 1918, desde 1800 e tanto, tenho 14 anos, sabe? Agora, será que eles eram de um outro tempo, fantasmas, ou eles eram de outra dimensão, ou algo assim, viagem no tempo? O que aconteceu? Qual a opinião de vocês? Mas eles trouxeram de volta. Que será, gente do céu? Deixem suas opiniões que eu fico confusa. Eu fico muito confusa com essas coisas aqui. Deixem aí suas opiniões, escrevam nos comentários e se tem uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, esses foram os relatos envolvendo aí o dia da Páscoa, a época de Páscoa, coisas assombradas, estranhas que aconteceram com o pessoal nessa época. Se você tem uma história, manda pra gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!